E aí, pessoal, beleza? Nessa aula iremos estudar o sistema métrico decimal, seus múltiplos e submúltiplos da unidade fundamental. Vamos falar do Sistema Internacional de Medidas, o famoso SI. Iremos aprender a fazer a conversão entre as unidades de medida. Você já imaginou como seria a nossa vida sem as unidades de medida? Como você iria comprar carne no açougue sem ter uma balança para pesar? Como fazer compras no supermercado sem estar descrito na embalagem seu peso ou volume? Agora imagina como seria o comércio entre os países se não houvesse um padrão de medida. Olha a confusão que ia gerar. Gente, e esse mapa mental que fiz pensando em você? Ficou bom demais, né? Pessoal, só esse resumão aqui, ó, já merece o seu like. Vai lá agora, dá uma pausa aí, desce aí, dá um like. Se inscreva no canal, aperte o sininho para você receber os novos vídeos. A minha ideia é fazer todo o conteúdo da matemática, eu quero fazer em mapas mentais, nessa qualidade aqui, ó. Isso aqui você não encontra em lugar nenhum. Isso aqui são mais de 20 anos de experiência que eu disponibilizando para você. Espero que realmente de coração essa aula ela seja muito útil para você, tá? Porque eu fiz com muito carinho. Bora para a aula? Pessoal, nessa aula nós vamos falar sobre o sistema métrico decimal. Antes da gente entrar propriamente no sistema de medida, eu quero botar alguns conceitos aqui. Olha bem, grandeza. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Uma distância, 2 metros, 3 metros, 5 quilômetros. A massa do seu corpo. Quantos quilos você tem? 50 quilos? Tá? Então, a temperatura. Qual a temperatura que está hoje? Hoje está frio, hoje está calor. Como é que está? Tempo, né? É outra grandeza. Volume, tá? Então tem várias grandezas. Então tudo aquilo que você conseguir medir, botar um número e botar uma unidade, nós chamamos isso aí de grandeza escalar. O Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI, ele começou a partir de 1960, onde os países, né, se juntaram e decidiram, né, que seria muito bom, vantajoso você ter um sistema de padrão, senão seria uma confusão danada, cada um mede de um jeito. Aqui nós temos a grandeza de massa, a sua unidade padrão é o quilograma, nós temos a unidade de comprimento, é o metro, nós temos a grandeza de tempo, né, que a sua unidade padrão é o segundo, nós temos a grandeza de corrente elétrica, que é o ampere, nós temos a grandeza de temperatura, que é Kelvin, tá, gente? Então, no sistema internacional, o padrão é Kelvin, e não é o que nós usamos aqui no Brasil. Aqui nós trabalhamos em graus Celsius, tá? Nós temos outra grandeza, que é a quantidade de matéria ou de substância, né, que é o mol. Nós temos a grandeza de intensidade luminosa, que é a candela. Então, são 7 grandezas. Dessas 7 grandezas, se deriva as demais. Por exemplo, se você pegar a velocidade ela pode ser dada em metros por segundo. Então, você está usando a grandeza de comprimento e a grandeza de tempo, metros e segundo, tá? Então, as demais grandezas que existir são derivadas dessas 7 aqui. Então, isso aqui é o padrão, né? É o Sistema Internacional de Unidade. Qualquer outra grandeza que exista, ela se deriva daqui. Botamos esse conceito, né? Definimos o que é grandeza, que é tudo que se pode medir. Nós demos o exemplo aqui das 7 grandezas que são utilizadas no Sistema Internacional de Unidade. Então, dessas 7 grandezas principais, nós vamos falar dessas 3 aqui, ó, que é a de massa, a de comprimento e a de tempo. As outras é mais utilizada na física e na química. Na aula de hoje nós vamos falar sobre comprimento, depois eu vou fazer uma de notação científica, depois eu vou fazer de massa e depois eu vou fazer de tempo. Então acompanha aí, por isso que é importante você acionar o sininho para você receber, assim que eu postar a aula, você receber aí, tá bom? E ter esse mapa aqui, ó, um mapa mental muito bom aí para você, que vai te ajudar muito. Então a aula de hoje é a grandeza de comprimento. Pessoal, não se esqueça de deixar o like, estou contando com você, hein? Medida de comprimento. A unidade principal é o metro. No início da civilização humana, gente, não existia assim nada, não existia um padrão, não existia nenhuma ferramenta, nenhum utensílio para se medir. Então, usava o próprio corpo. Até hoje a gente utiliza o palmo, até hoje a gente ainda mede em passos, em pé, né? Quem é que nunca foi numa sala aí e mediu quantos pés que dá aquela sala, né?
Então, são unidades que a gente usa o nosso próprio corpo como unidade de medida. Só que isso aqui, imagina a confusão que dava. Será que o meu palmo é igual ao seu? Difícil, né? Então, como é que você vai vender uma coisa em palmo? Como é que você vai vender alguma coisa em pé? Olha a confusão que ia dar. Então, por isso que surgiu a necessidade de se criar um padrão, né? Que esse padrão é quem? É o Sistema Internacional. O metro, que é a unidade principal, ele já passou por vários processos aí. O que é aceito hoje, gente, não se assusta com essa definição, tá? O que é o metro? O metro é o comprimento do trajeto percorrido pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo de 1 dividido por... Isso aqui, gente, é a velocidade da luz, tá? Então, é 1 dividido pela velocidade da luz. Foi a definição de 1983. Então, resumindo, a distância que a luz percorrer nesse tempinho aqui, né, nessa fração de segundo aqui, isso é chamado de metro. Então, a partir daí já não tem mais briga, né? Porque é uma coisa estabelecida e não vai mudar, não vai ficar mudando. Aqui nós temos a escala. Então, a escala de comprimento, nós temos os múltiplos e os submúltiplos do metro. Então, o metro é a nossa unidade padrão. Quando nós trabalhamos aqui com os múltiplos, esses valores aqui, quando eu ando aqui para a esquerda, ó, esse decâmetro, que é o DAM, ele é 10 vezes maior do que o metro. Da mesma forma, cada unidade dessa aumenta 10, são 10 vezes. O que é o hectômetro? É como se você tivesse colocado 100 metros, é o comprimento de 100 metros. E o quilômetro? É o comprimento de 1000 metros. Então, esses aqui são os múltiplos do metro. Nós temos o quilômetro, km, nós temos o hectômetro, hm, nós temos o decâmetro, DAM, e para o lado direito nós temos os submúltiplos. Nós temos o decímetro, nós temos o centímetro, nós temos o milímetro. Então, quando você pega o metro e divide ele em 10 pedaços iguais, cada pedacinho desse é chamado de decímetro, né, que ele corresponde a 0,1 metro. Se você pegar um metro e dividir em 100 partes iguais, cada pedacinho desse é o centímetro. Aqui é a mesma coisa. Se você pega o metro e divide em 1000 partes iguais, um pedacinho desse é chamado de milímetro. E quando eu tenho uma medida, nós podemos converter essa medida em outra unidade. Imagina o seguinte, você foi lá, precisou fazer uma medida, você tirou essa medida em metros. Mas o camarada, para fabricar alguma coisa, ele precisa dessa medida em milímetros. Então, você pode pegar de metro e converter para milímetros. Vamos pegar algum exemplo aqui? Imagina o seguinte, eu tenho 3,65 quilômetros. Então, eu estou aqui em quilômetros. Ó, estou nessa unidade. Vamos supor que eu queira passar para metros. Eu quero saber o seguinte, 3,65 quilômetros... ele tem quantos metros? Então, me acompanha aí, ó. Se você está aqui em quilômetros, você vai vir para hectômetro, então 1, chegou em decâmetro 2, cheguei onde eu queria em metros 3. Então, de quilômetro para metro, eu estou andando para a direita. Então, essa vírgula que está aqui, ó, entre o 3 e o 6, ela vai se deslocar para a direita 3 casas. Então, a vírgula que estava aqui, ó, ela vai andar 1, ela vai andar 2 e 3. Então, ela vai ficar à direita do zero. 3,65 quilômetros é a mesma coisa que 3.650 metros. Vamos pegar um outro exemplo agora, andando para cá. Imagina que eu estou em milímetros e quero chegar também em metros. Então, eu tenho 435.600 milímetros. Então, eu estou em milímetros, eu estou na unidade de milímetro. Quero chegar em metros. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai andar 1 casa, 2 casas, 3 casas para a esquerda. Observa aqui, todo número que não tem vírgula, a sua vírgula está à direita. Né? Vamos pegar um exemplo aqui para você entender o que eu estou falando. 8. Número inteiro 8, não tem vírgula. Mas, se precisar, você pode fazer isso. Acrescentar uma vírgula e acrescentar um zero.
Então, 8,0 ou 8 é a mesma coisa. Então, todo número inteiro, ele tem uma vírgula à sua direita. Ela não aparece, mas ela está lá. Então, 435.600 milímetros, passando para metros, eu vou ter que deslocar essa vírgula 3 casas para a esquerda. Então, antes a vírgula estava aqui, ó. Então, ela vai vir 1, 2, 3. Então, a vírgula agora vai estar entre o 5 e o 6. Então, ficou 435,6. Esses zeros que aparecem aqui, você pode jogar fora, tá? Ele não tem sentido nenhum aqui. Então, chegamos em 435,6 metros. Vamos fazer mais uns exemplos aqui para isso aqui ficar bem claro. Eu tenho 12,4 quilômetros e quero converter, e eu quero passar para metros. Então, eu preciso de metros. Então, eu vou partir de onde eu estou. Eu estou em quilômetros, então eu estou aqui, ó. Quero chegar em metros, então eu vou andar 1, 2, 3 casas para a direita. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai ter que andar 3 casas para cá. Então, só vamos repetir aqui. Então, ficou 12. Quando não tem zero, você acrescenta, tá, gente? Então, a vírgula que estava aqui entre o 2 e o 4, ela vai ter que andar 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. Ela vai terminar aqui, ó. Então, 12,4 quilômetros é a mesma coisa que 12.400 metros. Ok, gente? Então, 40 centímetros, eu quero converter em milímetro. Se eu estou em centímetro, eu estou aqui. Eu quero chegar em milímetro, então vai andar uma casa para a direita. Então, 40 não tem vírgula. Gente, aonde que está a vírgula? À direita. Vamos acrescentar mais um zero. Essa vírgula que está aqui, ela tem que andar uma casa para cá. Então, ela vai vir para cá. Tá? 40 centímetros é a mesma coisa que 400 milímetros. Agora nós temos 430 centímetros e queremos passar para metros. Então, estou aqui, ó, estou nessa unidade, centímetros, quero chegar aqui. Então, daqui nós vamos andar 1, 2. Então, a nossa vírgula terá que se deslocar 2 casas para a esquerda. Então, nós temos 430. Como não tem vírgula, nós acrescentamos uma vírgula à sua direita. Andando 2 casas para cá. Então, 1, 2. Então, a vírgula vai terminar aqui. Então, isso é igual a 4,3. 4,3, 4,30 é a mesma coisa. Agora, nós queremos converter de 32 decâmetros para centímetro. Decâmetro, estou aqui. Quero chegar aonde? Centímetro. Então, nós vamos ter que andar uma casa, 2 casas, 3 casas para a direita. A vírgula tem que deslocar 3 casas para a direita. Então, nós vamos pôr 32 e acrescentar zeros aqui, ó. 32 não tem vírgula, então a vírgula está aqui. Então, daqui, ela vai ter que andar 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Vai terminar aqui, ó. Então, 32 decâmetros ou 32.000 centímetros é a mesma medida. Vamos pegar outro exemplo aqui? Agora nós temos 42.300 decímetros. Queremos passar para quilômetro. Ó, estou aqui, ó, decímetro, dm. Quero chegar aqui. Então, daqui nós vamos deslocar uma casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas para a esquerda. Então, vai ficar 42.300. Não tem vírgula, então a vírgula está à direita. E sabemos que essa vírgula vai ter que andar 4 casas para a esquerda. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, ela vai terminar aqui. Então, isso é a mesma coisa que 4,23. Não precisa acrescentar zero, tá, gente? Nós temos agora 98 decímetros e queremos passar para quilômetro. Decímetro, estou aqui. E quero chegar em quilômetro, então tem que andar 1, 2, 3, 4. Então, 4 casas para a esquerda. Então, 98.
a vírgula está à direita. Ela vai ter que andar 4 casas para cá. Como aqui não tem número, nós vamos fazer o quê? Acrescentar zeros. Ó. Então, a vírgula está aqui. Ela vai andar 1, 2, 3, 4. Tá aí. Então, ela vai terminar aqui. Então, isso é igual a 0,0098 quilômetros. Nós temos aqui 0,37 hectômetros e quero passar para milímetro. Então, nós estamos aqui, vamos sair daqui, vamos andar 1, 2, 3, 4, 5 casas para a direita. Então, você vem cá e escreve 0,37 e vamos colocar uns zeros aqui. Então, nós sabemos que ela tem que andar 5 para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela vai terminar aqui. Ó. Então, esse zero aqui ele não tem sentido. Então, isso deu 37, 1, 2, 3 zeros. Então, 37 mil milímetros, 0,37 hectômetros, corresponde a 37 mil milímetros. Tranquilo, gente? Eu acho que deu para ter uma noção aí, né? Pessoal, vamos fazer um exercício aí que caiu no Enem. Enem 2011, questão 138. Tá vendo? Um conteúdo desse também cai no Enem. Então, nós temos um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Então, eu quero converter, passar tudo para metro, hein? O que ele está querendo? A distância A entre os eixos dianteiro e traseiro. Então, essa é a distância A. Então, vamos fazê-la. Então, distância A, você tem 2.300 milímetros. E eu quero passar isso para metro. Então, se eu estou em milímetro, eu estou aqui. Eu quero chegar 1, 2, 3. Então, eu já sei que a vírgula tem que se deslocar 3 casas para a esquerda. Como não tem vírgula, você acrescenta a direita. Então, conta 1, 2, 3. Ela tem que terminar aqui. Então, 2.300 milímetros é a mesma coisa que 2,3 metros. Ó, só por aqui já dá para matar, porque não tem ninguém com 2,3, ó. Mas mesmo assim, vamos fazer a letra B. A altura B entre o solo e o encosto do piloto. Então, ele está querendo isso aqui, ó, esse comprimento aqui. B. Então, nós temos 160 centímetros e ele quer passar isso para metro. Agora, nós estamos aqui em centímetros. Estou aqui em centímetros, quero passar para metro. Então, vou andar 1, 2 casas para a esquerda. Mesma coisa, como não tem vírgula, você acrescenta a direita. 1, 2. Então, a vírgula vai terminar aqui, ó. Então, nós temos 1,6 metros. Pessoal, então nós finalizamos aí essa aula aqui, sistema métrico decimal. Espero que tenha ajudado e espero principalmente que você tenha entendido o conteúdo, né? Fazer conversão de uma unidade para outra, você tem que decorar essa escala aqui, ó, essas unidades, tanto os múltiplos quanto os submúltiplos do metro, tá bom? E aproveitando aí, como eu estou fazendo esse mapa mental com o maior carinho para você, vai lá, deixa o seu like, curte aí, se inscreva. Forte abraço, obrigado aí por ter assistido essa aula.